Então hoje nós vamos estudar função do segundo grau ou função quadrática. Bem, ela é uma função que tem o domínio nos reais e tem o contradomínio nos reais. Ela é expressa dessa forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o coeficiente independente ou termo independente. Bom, o a pertence aos reais tirando zero. Por quê? Porque se o a for zero, zero multiplicado por x ao quadrado faz com que esse termo suma. E daí deixa de ser uma função de segundo grau, porque não tem o termo com segundo grau. Então o a pertence aos reais tirando zero. O b e o c pertencem aos reais todos, tá? Sem nenhum problema. Agora vamos identificar nas funções os nossos coeficientes a, b e c. Então, no nosso primeiro exemplo, o nosso a é o termo do x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. Então, o nosso a é igual a 3. Quem é o b? O b é o coeficiente do x, então é mais 2. E o c, quem é? É o termo independente, que é menos 5. Tranquilo, né? Vamos ver o segundo exemplo. O a quem é? É o coeficiente do x ao quadrado, é o 2. Então, a é igual a 2. O b quem é? É o coeficiente do x, que é menos 3. E o c quem é? É o termo independente, que é igual a 1. Vamos ver nesse outro exemplo. O a quem é? Coeficiente do x ao quadrado. Quem é o coeficiente do x ao quadrado? É 1. Quem é o b? É o coeficiente do x, menos 3. Quem é o c? É o termo independente, que é 2. Então, vocês observem que não é necessário que os termos x ao quadrado venham na frente. Ele pode estar em qualquer ordem. Quando você for pegar o a, o b e o c, você tem que identificar o termo. O x ao quadrado, o coeficiente é o a, tá? E o coeficiente do x é o b. Fique sempre atento a isso. Nessa função, nós temos x ao quadrado menos 2x. O a quem é? É 1. É o coeficiente do x ao quadrado. O b quem é? É o coeficiente do x, menos 2. E o c quem é? Não tem o termo independente, é 0. Certo? Ele pode ser 0. Repare, ele é real e não tem nada de exceção. Muito bem, nessa função aqui nós temos menos x ao quadrado mais 5. Quem é o nosso a? É o coeficiente do x ao quadrado. Quem é? Menos 2. Muito bem. Quem é o b? É o coeficiente do x. Nós temos x nessa função? Não. Então, nosso b é 0. Quem é o c? O c é o termo independente. É o 5. Muito bem. Vamos ver nessa função agora os nossos exemplos. Quem é o a? O a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, 5 meios. Quem é o b? O b é o coeficiente do x, é menos 2. Quem é o c? Não tem o termo independente. O c, então, é igual a 0. Certo? Então, vamos traçar um gráfico de uma função do segundo grau. Por exemplo, esta função, x ao quadrado mais x menos 6. Então, vamos dar valores para x para calcularmos o valor do y e determinarmos o ponto do plano cartesiano. Então, a f de 0 vai ser quanto? Vai ser 0 ao quadrado, porque o x é 0, né? Então, eu substituo aqui. Mais 0 menos 6. Isso vai dar quanto? Menos 6. Vamos calcular a f no x igual a 1. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado mais 1 menos 6. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Menos 6, menos 4. E a f de 2, quanto é? Vai ser 2 ao quadrado mais 2 menos 6. 2 ao quadrado, 4. Mais 2, 6. Menos 6, 0. Ok? Vamos calcular mais 2 pontos. Porque para traçarmos uma parábola, o ideal são 5 pontos. Então, vamos calcular agora a f de menos 1. E vai ser igual a quanto? Repara, o x ao quadrado. Quem é o x? Menos 1. Então, é o menos 1 que tem que estar ao quadrado. Para isso, eu preciso colocar o parênteses. Porque é o menos 1 que é a base. Agora, mais quem? Menos 1.
menos 6. Quanto vai dar isso? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Mais, vou colocar aqui, 1 positivo. Mais vezes menos 1 dá menos 1. Menos 6. Mais 1 menos 1, 0. Então sobrou quem? Menos 6. Nós vamos colocar aqui. Vamos calcular agora a f de menos 2. Vai ser o quê? Menos 2, que é a base ao quadrado, mais menos 2, menos 6. Vamos fazer de novo aqui embaixo a conta. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 6 que nós já temos. Isso vai dar quanto? 4 menos 2, mais 2. Mais 2, menos 6, menos 4. Bom, nós já temos 5 pontos. Concorda comigo? Nós temos o ponto 0 menos 6. Ó, 0 menos 6. Nós temos o ponto 1 menos 4. Nós temos o ponto 2, 0. Nós temos o ponto menos 1, menos 6. E temos o ponto menos 2, menos 4. Certinho? Olha só. 0, x, o y menos 6. Está aqui. x1, y menos 4. x1, y menos 4. x2, y0. x2, y0. x menos 1, x menos 1, o y dá menos 6. O x menos 2, o y vai dar menos 4. Vamos marcar agora esses pontos no nosso gráfico, tá bom? Vamos nós. Nós temos o ponto x igual a 0, então aqui no x, ó, o 0 está aqui, e menos 6 está aqui, é o y. Então esse aqui é o ponto 0, x, menos 6y. Vamos pegar agora o ponto 1 no x, menos 4 no y. Menos 4 com 1. Então o ponto é esse aqui, ó, x1, y menos 4. Vamos pegar agora o ponto x2, y0. x2 é esse aqui. O 0 do y está onde? Está aqui. Então, quando eu pegar o 2 e cortar no y, vai dar esse ponto aqui. Vamos pegar agora o ponto menos 1, menos 6. Menos 1 para o x. O x está aqui, o menos 1 é aqui. Menos 1 está onde? Com menos 6. Então, esse menos 1 vai chegar até o menos 6. Que é aqui. E o menos 2 está chegando no menos 4. O menos 2 está chegando no menos 4. Então, menos 4 que está aqui, está chegando aqui no menos 2. Tá bom? O ponto é esse aqui. Então, nós temos agora, nós temos 5 pontos ali, não é isso? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Esse aqui não está aqui. Esse aqui está aqui, ó. O menos 6 eu escrevi aqui, mas o ponto é esse aqui. Muito bem. Então, a nossa parábola, nós estamos vendo que ela passa nesse ponto e passa nesse ponto. Então, ela deve estar fazendo um desenho aqui desse jeito assim, ó. Tá bom? E aí ela vem para cá, passa nesse ponto, vem para cá, passa nesse ponto e vai embora. E aqui não tá um desenho maravilhoso, tá? Aqui nós vamos passar desse ponto, vai passar nesse ponto, vai passar em algum ponto aqui que eu não determinei, mas podemos determinar e vai seguir para frente. Então vamos determinar esse ponto aqui. Como é que a gente vai fazer esse ponto? Para que a gente saiba a próxima raiz, porque repara, esse ponto 2, que tem o y0, é uma raiz dessa equação. Concorda? Então o ponto que a gente quer achar aqui, quando esse gráfico vai cruzar no eixo x, é a outra raiz. Então como é que a gente vai calcular essa outra raiz? Por Bhaskara, certo? A gente vai igualar a função a zero, porque não é o y, a função de x é o y, né? Então, quando o y é zero, é quando ele está aqui, ó, você tem 4, 3, 2, 1, 0. Então, quando nós temos o y igual a zero, nós encontramos as raízes. Uma nós já encontramos dessa forma aqui. Mas a gente não pode ficar chutando números até encontrar o que vai dar a função igual a zero, como foi no caso do ponto 2, do x igual a 2, que nos deu o y igual a zero. Então, certo, para você encontrar as raízes de uma função do segundo grau, é igualar a função a zero. Então, quando a gente iguala a função igual a zero, a gente cai numa equação do segundo grau. Por Bhaskara, nós achamos as raízes, menos 3 e 2. O 2 nós já sabíamos.
Então, a nossa raiz, para que a gente possa cortar esse gráfico aqui, para determinar a raiz, a gente faz Bhaskara e tem as raízes. No nosso caso, nós encontramos o menos 3, que então é esse ponto aqui. São as duas raízes, menos 3 e 2. Ok? Nós achamos isso por Bhaskara. Então, esse gráfico agora vai cortar exatamente nesse ponto. Ele vai fazer isso e vai embora, tá bom? A minha parábola não é uma parábola perfeita, porque eu sou professor de matemática, eu não sou desenhista. Gostaria, mas não sou. Enfim. Então, nós temos aqui a nossa função do segundo grau, os pontos que nós determinamos para traçar o gráfico, e para fazer um gráfico bem perfeitinho, nós nos demos ao luxo de calcular por Bhaskara as duas raízes, então encontramos esse outro ponto. Muito bem. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, o ponto onde o gráfico corta no eixo Y, que tem x0, é exatamente o nosso termo independente menos 6. Está vendo aqui? Olha, esse termo independente menos 6 é exatamente esse ponto aqui, ó, onde o gráfico cortou o eixo do Y. Onde o gráfico corta o eixo do x são as raízes. E onde o gráfico corta o eixo dos y é esse termo independente. E isso é uma coisa que ajuda muito quando a gente vai fazer os gráficos. Nós já temos esse ponto determinado. Agora, eu vou fazer esse mesmo exercício, só que usando outra função, bem parecida com essa. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa função aqui por menos 1. Porque eu quero mostrar para vocês que quando nós multiplicamos uma função por menos 1, nós mudamos o gráfico, é outra função, mas as raízes não mudam. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, repara. Vou multiplicar esta função aqui por menos 1. Então, eu vou apagar ela e vou escrever ela multiplicada por menos 1, tá bom? Vai ser menos x ao quadrado menos x mais 6. Certinho? Eu troquei o sinal do x ao quadrado, troquei o sinal do x e troquei o sinal do 6. Então, vamos refazer essas contas aqui, tá? Para o x igual a 0, eu tenho o quê? 0 ao quadrado menos 0 mais 6, que vai dar o quê? 6. Então, para o F1, nós temos o quê? Menos 1 ao quadrado menos 1 mais 6. Vai ser igual a quanto? Menos 1 ao quadrado é menos 1. Com menos 1, vai dar menos 2. Mais 6, vai dar quanto? Mais 4. Muito bem. Vamos ver agora para o 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2, mais 6. Menos 2 ao quadrado é menos 4. Menos 2, menos 6. Mais 6, 0. Repara que eu falei aqui, menos 2 ao quadrado dá menos 4. Repara nisso. Menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Certo? Aqui a base é só o 2. Esse menos permanece e o 2 é o que vai ao quadrado. Então dá menos 4. Aqui a base quem é? Menos 2. Então é o menos 2 que eu estou elevando ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2. Que dá o quê? 4. Então é diferente. Presta bem atenção nesse detalhe, que essa propriedade de potência é muito importante. Então, visto isso, vamos ver agora menos 1. Menos 1 ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado. Tá vendo a diferença? Aqui a base é negativa, então eu preciso colocar o parênteses para elevar ao quadrado. É diferente desse, que a base era positiva. É só o 2 que está sendo elevado ao quadrado. Tá? O meu x aqui é 2, então é 2 ao quadrado. Aqui o meu x é menos 1, então é menos 1 ao quadrado. Tá? Quando eu falei que precisa prestar muita atenção, precisa mesmo. Aqui também é menos x. Quem é o x? Menos 1. Tá? Mais 6. Isso aqui vai dar quanto? Menos. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então continua menos 1. Certo? Aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos 1 dá mais 1. Mais 6. Quanto é que vai dar isso? Menos 1 mais 1, 0.
Então, isso aqui vai dar 6. Muito bem. Agora, vamos fazer esse último ponto. De novo, menos quem? X ao quadrado. Então, é menos 2 ao quadrado. Menos, de novo, x, que é menos 2, mais 6. Menos fica aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos 2 dá mais 2, mais 6. Quanto vai dar isso? Menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 mais 6 dá 4. Certo? Então, quais são os pontos que nós temos aqui? O ponto 0, 6. Ó, o x é 0, o y é 6. Outro ponto, ó, x é 1, o y é 4. Outro ponto, x é 2, o y é 0. Outro ponto, x é menos 1 e o y é 6. E o outro ponto, x é menos 2 e o y é... Aqui eu não coloquei a resposta, né? Eu coloquei aqui embaixo 4. Vou colocar esse 4 aqui e vou apagar essa linha, porque acaba que a gente se confunde, né? Muito bem, vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Para que eu multipliquei aqui por menos 1 e refiz todos os cálculos. Agora vamos marcar os pontos, da mesma forma que a gente fez a primeira vez. Então vamos marcar o ponto 0, 6. O ponto, ó, x é 0 e o y é 6. É este ponto aqui. X é 1, y é 4. X é 1 e o y é 4. Aqui, ó, o ponto é esse aqui. X é 2 e o y é 0. Então, x é 2 e o y é 0. É esse ponto aqui. O x é menos 1 e o y é 6. O x é menos 1 e o y é 6. É esse pontinho aqui. X é menos 2 e o y é 4. X é menos 2 e o y é 4. Muito bem. Então, vocês percebem que nós temos esses dois pontos aqui, e aí temos dois pontos aqui, temos esse ponto, e teríamos que calcular a outra raiz. Vamos calcular a outra raiz. Então, como nós fazemos para achar a outra raiz? Fazemos Bhaskara. Pegamos a nossa função, menos x ao quadrado, menos x mais 6, igualamos a 0. Por quê? No ponto em que o y é 0, nós temos a nossa raiz, certo? Então, fazemos por Bhaskara e vamos encontrar as raízes, menos 3 e 2. Então, o 2 nós já estamos com ele marcado aqui. E o menos 3 é esse ponto que a gente estava procurando, que é a outra raiz. Então, você repara que o gráfico está fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou descer aqui. Vou passar pelo 2 e venho embora. A mesma coisa aqui. Vou passar por esse outro ponto. Vou passar pela raiz e venho embora. Se vocês observarem, esse gráfico é exatamente esse gráfico girado, virado para cá. Tá? Se você espelhar esse gráfico aqui para baixo, é exatamente o mesmo gráfico. É como se você tivesse o eixo com o gráfico aqui e tivesse feito isso aqui, ó, zup, tá? Então, o que que você percebe? As raízes são as mesmas, o gráfico é outro, mas as raízes são as mesmas. Quando você tem uma equação do segundo grau e que você multiplica ela por menos 1, para facilitar as suas contas, você não está mudando as raízes da sua função. Você só está mudando o gráfico. Mas quando você só quer achar as raízes, não tem problema nenhum, tá? Porque você multiplicando a sua função por menos 1, você não altera o valor das raízes por esse motivo aqui. Tá? Os gráficos são apenas simétricos, tá bom? Então, agora, finalizando, o que eu tenho para dizer para vocês? Que quando o coeficiente do x ao quadrado, a, for maior que 0, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. E quando o coeficiente a for menor que 0, a nossa concavidade é voltada para baixo, ok? E no gráfico, sempre que o ponto, na hora que o gráfico corta os nossos eixos, nós sabemos que esse ponto que corta no y é o nosso C, aquele termo independente, ok? Aqui é uma raiz e aqui você prolongando é a outra raiz, tá bom? É isso.